começar e o pessoal vai entrando e a gente não atrasa? Então, nós vamos falar sobre o planejamento de julho, tá? O que acontece? Deixa eu chegar na minha apresentação aqui para eu mudar a página dela. Cadê? Aqui. Antes da gente falar de planejamento, é importante a gente falar sobre ciclicidade. Vocês já pensaram sobre isso? Conhecem esse conceito de ciclicidade? Sabem o que é? É um conceito comum para vocês ou não? Como é que é? Quando a gente fala em ciclicidade, a gente fala em todos os ritmos que são cíclicos da natureza. Então, a gente está falando das estações do ano, a gente está falando das marés, a gente está falando de fases da lua. Como mulher, a gente está falando do nosso ciclo menstrual. Tudo que é cíclico, fases da vida que são cíclicas. Quando a gente pensa em astrologia, automaticamente a gente começa a pensar na Lua. Por quê? Porque quando a gente fala dos astros, a Lua é o astro que circula mais rápido. Oi, Pati. Seja Olá, boa noite. Eu e bem-vinda. Raul estamos aqui. Nossa conexão está um pouquinho fraca, mas a gente está aqui, né, Raul? Ah, então tá bom. Oi, Berenice. Eu tô falando, eu já tô começando, meninas, pra gente não atrasar, que nós temos um monte de coisa para conversar, tá? Seguinte, eu tava falando de arquétipos lunares e de ciclicidade. Então vamos lá. Quando a gente tá pensando na Lua, a Lua é o planeta, é considerado um planeta na astrologia, em primeiro lugar. E a gente considera muito a Lua porque de todos ele é o mais rápido. Então, enquanto o Sol demora um ano para dar a volta e passar por todos os signos, a Lua faz esse mesmo caminho em 28 dias. Ela é o mais rápido de todos. E por ser o que está mais próximo a nós, é o que causa uma influência mais intensa, mais visível e a que muda o tempo todo. Por isso que os principais aspectos da astrologia consideram a Lua pela proximidade, pela grande influência que ela tem e por essa velocidade. Quando a gente começa a falar em arquétipos lunares, a gente tem 4 fases da Lua. A primeira fase, aqui, é a fase crescente, que é considerado a donzela, a menina. Ou seja, arquetipicamente no corpo, está relacionado ao final da menstruação. Como é que a gente fica quando termina a menstruação? Com muita vida, com muito intenso, muito voltado para fora, querendo falar, querendo fazer, querendo ir para cima e para baixo o tempo todo. Ela voltou. Por isso que é considerado a lua crescente é relacionado a esse arquétipo, porque a gente fica muito agitada, muito colocando foco no que a gente quer crescer, no que a gente quer ver crescer, colocando foco no que a gente quer dar vida nova. É relacionado ao início da primavera, é um período em que a gente está muito propenso a descobrir coisa nova, a fazer coisa nova, a ir para cima, a planejar as coisas e realmente concretizar. A gente não fica naquele planejamento só de, um dia eu vou fazer. Não, é aquele de, peraí, arregaça a manga e vai para cima. Essa é a lua crescente. E ela tem esse arquétipo da donzela, porque a menina, a adolescente, é exatamente isso. Pensa naquela energia de adolescente que é um negócio turbulento. É exatamente isso. Por isso, é uma boa fase para criar projetos e para utilizar nossas habilidades mentais para planejar e para ir para cima mesmo. Depois da fase crescente vem a fase cheia, que arquetipicamente é conhecida como a fase da mãe. O que é a fase da mãe? É quando a gente está mais sensível, quando a gente está muito voltado ao outro, quando a gente está transbordando de amor, quando a gente tudo é demais. Então a gente já deu a luz, a gente tem o filho para cuidar, a gente está muito conectada ao todo.
essa é a lua cheia. E a gente nessa fase está muito magnético, está muito sensual, tudo a flor da pele. Essa é a lua cheia, né? A gente está transbordando literalmente. Depois vem a fase minguante, que é conhecida. Deixa eu só desligar aqui, gente. Peraí, que vai ficar tocando. Depois disso, a gente tem a lua minguante, que é conhecida como, arquetipicamente, como a feiticeira. No seguinte sentido, é a nossa fase pré-menstrual. Por isso é a feiticeira, só por isso. Mas por quê? A gente fica muito disposto a olhar para dentro, a analisar, a se recolher. A nossa energia física começa a diminuir para a gente se preparar para a menstruação. É um período que a gente começa a avaliar tudo o que aconteceu. E por isso é tão comum a gente ficar tão irritado. Porque o nosso corpo tá falando pra gente assim, ó, tô pegando tudo que aconteceu nesses últimos tempos e tô preparando para você menstruar, já que você não concebeu. Essa é a fase minguante. A sensação é essa mesmo, de minguar, de você estava muito para fora na lua crescente, depois você estava transbordando na lua cheia, de repente você começa a olhar para dentro. E isso vai minguando mesmo, você vai se recolhendo. Por isso é um período que é bom para a gente escrever projeto, para a gente avaliar, para a gente fazer balanço, para fazer tudo que demanda muita atenção, todas as tarefas que demandam muito essa coisa de minúcia, de prestar muita atenção, de estar com a energia não para fora, mas para dentro, de não ter tanto barulho. A lua minguante tem essa característica. E a lua nova é conhecida como a anciã, que seria a fase menstrual, e a gente fica totalmente voltado para dentro. Quando a gente olha a lua nova, como está agora, a lua não aparece no céu, ou seja, ela está oculta. É um período em que as nossas emoções acabam ficando mais escondida. A gente consegue acessar sonhos, acessar memórias, a gente consegue ir para dentro, a gente consegue ficar mais criativo. É um momento em que a gente está muito sensível a estímulos externos. Sabe aqueles dias que parece que todos os barulhos, todos os sons incomodam e a gente quer ficar quieta? Sabe quando você fala assim, hoje eu só quero ficar quieta no meu canto? Esse é o arquétipo da lua nova. E por que a gente falou de tudo isso? Porque a gente vai falar da lua, antes de falar de qualquer coisa. Na semana passada, semana passada nada, hoje, a lua ficou nova no signo de Câncer, ou seja, estamos exatamente nessa fase aqui. O mundo está nessa fase de olhar para dentro. O mundo está nessa fase introspectiva, pedindo para que a gente olhe para os nossos sonhos. Esse é um momento em que a gente pode começar a projetar o que a gente quer. Por quê? Porque esse aqui é um movimento lunar de olhar para dentro, de ficar quieto, de não ficar, de não expandir, entendem? Aí lá no dia 6 ela se torna crescente. Aí sim, a gente começa a ir para fora. Aí sim vem a energia da menina que faz a gente se empolgar e faz a gente ir para o mundo. Percebem quando eu falo nos textos? Essa semana de lua nova é semana de fazer projeto, de plantar semente, de começar a projetar o que você quer. Entendem por quê? Porque o nosso corpo está pedindo esse recolhimento. Depois, aqui no dia 6, a hora que ela ficar crescente, o nosso corpo reage à luz, à fase da lua, é magnético. O nosso corpo faz a gente ficar mais agitado e faz a gente querer ir para a rua, faz a gente querer. O nosso corpo pede para a gente ir para a rua, o nosso corpo dá essa injeção de ânimo para que a gente expanda, para que a gente fale dos nossos projetos.
Olha como que é bonito isso. Aqui a gente está pensando no que nós vamos fazer, fazendo, criando um projeto, criando uma ideia, criando uma iniciativa. É como se a gente fosse fazer uma receita. Aqui a gente está pensando na receita que vai fazer, pensando nos ingredientes. Aqui na lua crescente é quando a gente realmente vai lá e faz o tal do bolo, sabe? Ou seja, a gente consegue ir para frente, para a rua. E ela chega no dia 13, na fase cheia. Aí é o transbordamento. Aí a gente começa a colher os resultados disso que foi plantado e que foi gestado. A gente começa a colher esses resultados do que a gente foi para a rua fazer. Para no dia 20 começar a fase minguante de novo e a gente entrar num processo de revisão de tudo isso que aconteceu. Para que a gente possa falar o seguinte: ah, o bolo que eu fiz ficou legal. Ou não, o bolo que eu fiz não ficou legal. O que tem que mudar nessa receita? O que eu tenho que melhorar nessa receita? Isso é ciclicidade, isso é cíclico. Ou seja, depois já vem outra lua nova de novo. Esse ciclo se repete, se repete, se repete e vai se repetir para sempre. E aí é que é a minha pergunta: o que é melhor? A gente entrar nesse ritmo, seguir essas energias que nós estamos recebendo, entrar nesses arquétipos e pensar, tá bom, a semana tá pedindo para eu ficar mais quietinha? Então tá, eu vou ficar mais quietinha. A semana tá pedindo para eu expandir, para eu falar e para eu ir para a rua? Então tá, eu vou para a rua. Isso é uma vibe. A outra coisa é, a semana está pedindo para eu ficar quietinha, mas eu insisto em ir para a rua. O que vai acontecer? Eu vou ficar exausta, não vou conseguir os resultados que eu quero, vou ficar irritada. Por quê? Porque a gente está fazendo uma ação que não combina com o que a energia daquele momento está pedindo. Isso dá um conflito. Agora, eu trabalho, sei lá, num departamento público, eu tenho que trabalhar todos os dias da semana, não posso me dar o luxo de não trabalhar na semana da lua minguante, por exemplo, que era para eu ficar recolhida. Ok, todo mundo trabalha nessa semana. Qual que é o grande lance aqui? É você olhar para o seu trabalho e entender que você tem um pacote de tarefas para fazer. Nesse pacote de tarefas, você pega as tarefas que são mais burocráticas, as tarefas que dependem mais de atenção, que dependem mais de foco. Se for possível, você traz essas tarefas ali para a semana da lua minguante. Você pega as tarefas que dependem de dar uma aula, por exemplo. Ai, gente. Ai, desculpa. Ai, gente, eu tomei a vacina ontem, eu tô daquele jeito. Então, pode ser que isso aconteça, viu? Eu tô com frio e com calor ao mesmo tempo, tá? Mas vamos em frente. Você precisa, dentro do seu trabalho, tá lá. Uma das suas tarefas é fazer uma live, por exemplo. E você pode escolher a data. Quando é que você vai fazer? Na lua crescente ou na lua cheia, porque você está muito para fora. Você não vai fazer na minguante, que é um momento em que a energia está pedindo para você se recolher. Se você insistir em fazer na minguante, você vai ficar irritado. Pode ser que a tecnologia trave e não dê certo. Entende? Então, esse é o lance. Você pegar todas as tarefas que você tem que fazer no seu trabalho e tentar ajustar nas semanas, pensando nessas vibrações. Será que vai estar mais. A energia vai estar pedindo para eu estar mais para fora? A energia vai pedir para eu estar mais recolhida? O que está acontecendo aí? Mas nem só de lua vivemos. Como eu já comentei e sempre comento com vocês também, o que acontece? A lua sai de um signo, a gente tem a mandala, e a lua tá aqui, né, girando em volta da mandala. Muitas vezes ela já saiu de um signo, mas ela ainda não entrou em outro. E ela passa um período
que é o que a gente chama de lua fora de curso. É um período curto, mas que ela não está nem num lugar nem no outro. É como se ela estivesse numa estrada, indo de um signo para o outro. Esses períodos costumam ser períodos meio turbulentos, meio nebulosos. Sabe aquela coisa de parece que você vai fazer um negócio e o negócio não dá muito certo, ou você vai falar e fica em dúvida sobre o que você precisa falar. São momentos que dão assim uma certa dúvida, uma certa dualidade. Por isso, são momentos que na astrologia a gente fala que o melhor a se fazer é realizar uma tarefa rotineira, uma tarefa que você sabe fazer de olhos fechados e que não tem como ter dúvida. Se tiver que sair nesse horário, sai um pouco antes, porque pode ter atraso no trânsito. Se precisa levar uns documentos para algum lugar nesse horário, revisa se está levando todos os documentos mesmo. Se você tem que assinar um documento, lê 3 vezes aquele documento para ver se você entendeu exatamente o que está escrito ali. Porque a lua fora de curso faz isso, ela traz alguns momentos de confusão para a gente. Julho, as luas fora de curso em julho, olha, se vocês prestarem atenção, a maioria delas vai acontecer de madrugada, ou seja, estaremos dormindo, não vamos ser vítimas da lua fora de curso. Só aqui, ó, no dia 20, que ela pega das 11h20 da manhã às 3 da tarde. Mas nos outros, e aqui, no dia 25 vai até às 2 da tarde. Mas nos outros é de madrugada. Essa tabela tá lá no meu site, eu sempre mostro ela. Quando eu falo de lua fora de curso, eu sempre linko ela lá. Por isso, porque presta atenção, é como se fosse num semáforo. Tem o amarelo, o verde, o vermelho e o amarelo. É o amarelo. É o presta atenção que vai mudar, pode ser que feche o sinal, pode ser que abra, presta atenção. Essa é a lua fora de curso. Aí a gente tem vários outros aspectos interessantes acontecendo no mês. Então vamos lá. Hoje, lua nova em Câncer. Aquele movimento que eu falei, se volta para dentro, começa a criar novos projetos, certo? Dia 1º, a gente tem Marte fazendo uma quadratura com Plutão, ou seja, Deus da guerra, Senhor da morte e do renascimento, e eles estão brigando. Aqui, ó, o que tá de vermelhinho aqui são aspectos tensos, tá? Uma quadratura é uma briga, é uma disputa energética entre esses dois. O que isso significa? Deixa eu liberar aqui. O que isso significa, gente? A gente pode ter disputas, pode ter brigas, pode ter situações de conflitos. Esse aspecto pede para que a gente tenha prudência, para que a gente não se precipite. Então, na sexta-feira, deu alguma precipitação, você percebeu que tem alguém muito exaltado ali, ou na família, ou no trabalho, ou o marido, enfim. A pessoa está muito exaltada, está querendo briga, está mesmo ali a fim de uma discussão, de uma confusão. Deixa quieto, fala, beleza, você tem razão, não entra em disputa. Por quê? Porque é morte e renascimento versus briga, guerra e impulsividade. Percebe como isso é uma combinação explosiva? Como isso é uma combinação que pode fazer com que a gente, nós que somos o elo mais fraco dessa cadeia, que a gente brigue, que a gente sofra. Então, é um dia para ter muita prudência. Ao mesmo tempo, nesse dia, a gente tem Mercúrio, deus da comunicação, do comércio e dos transportes. Ele faz 2 aspectos. Um aspecto negativo, que é uma quadratura, que é um aspecto tenso, com Netuno. O que acontece? Comunicação, Netuno é criatividade, é ilusão, é sonho, eles estão discutindo. Pode ser que role algum tipo de comunicação que te leve à confusão, que te leve à ilusão.
Ou você pode ser vítima de alguém que está tentando te iludir, ou você sem querer pode iludir alguém. Entende? Como nesse dia também a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala e com o que se ouve e como se ouve. Não acreditar em tudo logo de primeira, refletir sobre o que está ouvindo, prestar muita atenção nisso. E ao mesmo tempo, ele faz trígono, que é um aspecto positivo, com Saturno. Só que Saturno é aquele planeta que vem com a cobrança, que vem com. Ele é como se fosse o pai que vem e quer a responsabilidade do filho. Quer dizer, olha que interessante. Você tem esse aspecto de cobrar responsabilidade e do outro lado você tem um aspecto tenso com criatividade e ilusão. Percebe que eles se combinam. É assim, o objetivo é fazer com que a gente reflita sobre a nossa comunicação, sobre as nossas relações comerciais, sobre o nosso trânsito com as pessoas. Como é que eu sou com as pessoas? Eu iludo ou eu estabeleço uma comunicação responsável? Eu sou ético ou não sou? O que eu tenho que mudar para melhorar essa minha comunicação com os outros? Sexta-feira vai ter muito dessa pegada. Principalmente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse dia, porque a gente vai estar nesse duelo interno de eu tô sendo ético, eu não tô sendo ético, eu tô falando a verdade, eu não tô falando a verdade. E ao mesmo tempo tem o aspecto de Marte com Plutão pegando, falando assim, olha, vamos brigar, vamos botando lenha na fogueira ali. Então é um dia para realmente se ter muito cuidado. Se possível, ficar mais recolhido. Se você puder trabalhar de casa nesse dia, tentar minimizar possibilidades de conflitos, é o melhor. Aí a gente vai lá para o dia 5. Dia 5 a gente tem um aspecto, de novo, Mercúrio, só que agora ele está positivo com Marte. Ele está fazendo um trígono com Marte. O que isso quer dizer? Marte traz para a gente muita energia, muita impulsividade, muita força física, muita vontade de ir para cima. E já está na véspera da lua crescente, ou seja, já tem uma energia ali de lua crescente já jogando a gente para fora. Aí a gente tem comunicação e toda essa intensidade de bem, fazendo em harmonia entre si. Ou seja, é um dia, o dia 5, para fazer live, para dar aula, para escrever e-mail, para falar com o chefe, para fazer uma venda, para tudo que demanda que você se comunique bem, que demanda que você fale com os outros, que você faça uma venda. Dia 5 vai ser um dia muito bom para isso, porque você tem todo esse fogo para falar. E lá no dia 9, olha, se vocês prestarem atenção aqui no dia 9, são os mesmos, ó. É Marte e Mercúrio de novo, mas aí eles já vão estar bicudos, tá vendo? Já vão estar de mal. Ou seja, precisa fazer alguma coisa que dependa muito da sua comunicação, faz entre o dia 5 e o dia 8. Não deixa passar do dia 9. Ou depois faz na semana seguinte. Mas foca nessa semana, porque nessa semana vai juntar a energia da lua crescente mais essa energia positiva de comunicação e de impulso aqui. Então, foca nesses dias aqui, no dia 5, no dia 6, no dia 7 e no dia 8. Aí lá no dia 9, que é domingo, o Sol faz uma conjunção com Urano. Urano é um planeta que fala de transformação, que fala de revolução, de quebra de paradigma, de quebra do que é a realidade que alguém falou que era o certo. Esse é Urano, ele traz essa mudança, esse ímpeto de fazer diferente. Ele vai estar juntinho com o Sol. O que isso quer dizer? O Sol vai estar iluminando tudo isso na gente. Então, esse dia 10 é um dia muito propício para a gente colocar em curso alguma mudança que a gente quer na vida. Sabe? Eu quero começar um curso. Esse é um dia bom para você ou fazer matrícula ou começar a pesquisar sobre ele. Eu quero casar. É um dia bom para ir ver
locais para o casamento e começar a separar documento. Eu quero engravidar, é um dia bom para tentar. Eu quero mudar de casa, é um dia bom para começar a ver outras casas. Tudo que envolve mudança e uma mudança muito grande na vida vai ser muito favorecido nesse dia 10. Porque realmente o sol, que é a razão, vai estar iluminando todo esse processo de mudança e de quebra de paradigmas e de vida nova, e vamos para cima, vamos para frente. Isso vai estar muito, muito ativo. Lá no dia 13, gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu não tô vendo vocês, eu tô lá na outra tela. Se alguém tiver alguma pergunta, abre o microfone e fala, tá? Porque eu não tô vendo vocês, então não vou saber. No dia 13, a gente tem lua cheia, ou seja, aquele momento que eu falei que a gente vai ficar magnético, muito disposto a ajudar os outros, transbordando de energia. Mas nesse dia, de novo, Marte e Plutão. Só que agora eles estão em oposição. Uma oposição, gente, sabe aquela brincadeira cabo de guerra? É um cabo de guerra. Então, Marte vai puxar a gente para um lado de seja impulsivo, faça correndo, tenha pressa, tudo para ontem. E Plutão vai puxar a gente para o outro lado, falando assim: transforma tudo, ressignifica tudo, joga tudo no lixo e começa de novo. Vamos ter essa batalha. Numa lua cheia que já faz a gente ficar louco de excesso de energia. Então é outro dia, gente, para ficar no seu canto, se possível, refletir muito, segurar a onda, segurar a boca, não falar demais, ter muito cuidado com as palavras. Aí a gente vê o dia 17. Gente, dia 17 é o dia mais lindo e romântico do mês, é o dia 17. Quer fazer um jantar romântico, quer conquistar alguém, é no dia 17. Por quê? Sol vai estar conjunto a Mercúrio, ou seja, vai facilitar toda a nossa expressão, facilitar toda a nossa comunicação, fazer com que isso fique muito fluido, com que a gente consiga comunicar de uma forma muito tranquila, sem correr o risco de falar o que não era para ter falado, sabe? Uma comunicação muito direta e assertiva e dirigida. Ao mesmo tempo, o Sol faz trígono com Netuno, que é o planeta da criatividade, da intuição, dos sonhos, de tudo que não está nesse plano físico que a gente vive. Quer dizer, comunicação em alta, sonhos, essa coisa mais etérica em alta também, e Vênus entrando em Câncer, ou seja, o planeta do amor entrando em Câncer, que é o signo mais maternal de todos, mais amoroso, é o signo que quer pegar todo mundo no colo. Então, dia 17 é um dia perfeito para toda forma de expressão amorosa que a gente queira manifestar, vai estar super em alta no dia 17 e ainda na vibração da lua cheia. Então, foca nesse dia. Dia 19, Mercúrio entra em Leão, ou seja, nossa comunicação vai ficar ainda mais magnética. A gente vai subir no palco, sabe? Tudo que a gente falar vai ter muito mais potencial de chamar atenção, muito potencial de brilho mesmo. Porque Leão é o rei da floresta, não é à toa que ele é o rei da floresta, né? Ele brilha. Todo mundo vê um leão de longe, escuta um leão rugindo de longe. Então, dia 19, comunicação vai estar super em alta, por isso. Do dia 19 para frente, o resto do mês de julho todo,
Mercúrio vai estar em Leão, então todas as ações que dependam muito de comunicação, faça do dia 19 para frente. No dia 20, a Lua entra na fase minguante, como eu comentei, e no dia 22 é o Sol que vai para Leão. Aí sim, gente, todo mundo fica muito magnético, com muito poder de atração, com muito poder de comunicação, muito poder de passar suas ideias para frente, de falar, de brilhar. O que precisa ter cuidado com o Sol em Leão? Ego. Todo mundo recebe a mesma energia o tempo todo. Então, da mesma forma que isso vale para mim, vale para cada uma que está aqui, vale para alguém que está na China. Sol está em Leão. Todo mundo fica mais egocêntrico. Todo mundo fica mais querendo para si. E aí, para dar disputa, briguinha por ego, é muito fácil. Então, só toma cuidado com isso. Presta atenção até onde dá para ir, até onde é o direito do outro, até onde é o seu direito, para não ter conflitos. E lá no dia 28, a Lua entra na fase nova, de novo, se recolhe, começa a olhar de novo para os projetos que foram plantados, o que dá para fazer, é toda aquela fase de planejamento de novo. Por isso que eu falei de ciclicidade, porque a gente recomeça. E Júpiter faz o seu movimento retrógrado. Eu não sei se todas viram no texto que eu escrevi, acho que ontem, se eu não me engano, falando que Netuno estava entrando em movimento retrógrado. O que são movimentos retrógrados? Nada mais são. Primeiro, né? As pessoas acham que movimento retrógrado o planeta está andando para trás, e não está. Planeta nenhum anda para trás. O que acontece? Com as órbitas dos planetas, como cada órbita está numa distância do Sol, a Terra está vindo aqui numa velocidade e tem outro planeta que está vindo aqui em outra velocidade. Essa diferença de velocidade faz com que a gente, daqui da Terra, quando a gente olhe para cima, a gente tenha a impressão que o planeta está indo para trás. Mas, na verdade, ele está indo para frente normalmente. É uma impressão visual que ele está andando para trás. Ontem, ou antes de ontem, deixa eu ver, foi ontem. Ontem, Netuno entrou em movimento retrógrado, ou seja, aparentemente ele está andando para trás. E ele nos convida, esse processo, todos os processos de retrogradação, nos convidam a fazer uma revisão, a olhar para a gente, olhar para a vida e entender o que precisa ser mudado. É um período de balanço. Netuno retrógrado pede que a gente olhe para os nossos sentimentos, para a nossa intuição, para os nossos sonhos, para tudo que está lá dentro, escondido no nosso inconsciente, que a gente olhe para tudo isso e busque entender o que a gente está fazendo com tudo isso, para que lado nós estamos indo. Pede para a gente olhar se tem alguma mágoa do passado, se tem algo que precisa ser ressignificado, se tem alguma relação com alguém que você precisa melhorar. Netuno retrógrado fala de tudo isso. E por que eu estou trazendo ele nesse momento? Porque no dia 28 a gente tem Júpiter retrógrado. Eles se conectam. Com Netuno retrógrado, a gente vê os nossos relacionamentos, os nossos contatos e os nossos sentimentos e começa a ressignificar isso. Júpiter retrógrado vem e nos coloca a seguinte questão: você está sendo ético com tudo que você faz na vida? Você está sendo ético com esses sentimentos? Você está sendo ético com, enfim. Ou então você está olhando a vida com olhos otimistas? Ou não? Ou você está carregando, olhando o copo meio vazio? Essas questões de otimismo, de fé, de esperança, de ética, que são muito características de Júpiter, elas vão começar
apegar. E a gente vai começar a analisar essas questões junto com essa questão dos sentimentos, porque Netuno está retrógrado também. E qual que é o jogo aqui? É você se deparar com os seus sentimentos e a sua ética e entender em que momento você está. Por quê? Porque lá em agosto, Saturno, que é o planeta das cobranças, vai ficar retrógrado também. E aí ele vai pesar em cima dessa questão, tanto dos sentimentos quanto da ética. Ou seja, se você já for trabalhando seus sentimentos desde já, se você for se alinhando desde já, quando chegar essa hora da cobrança, entre aspas, que é Saturno retrógrado, você vai ter feito a lição de casa e vai estar tranquilo. Se você deixar passar, deixar passar, deixar passar, deixar passar, quando Saturno ficar retrógrado lá em agosto, você vai sentir mais. Aí você vai sentir aquele peso no coração, aí você vai ficar naquele sentimento de ai, devia ter feito, devia ter falado com fulano antes. Sabe essas situações? É isso que acontece. Então, é um ciclo. Netuno entrou em retrógrado, Júpiter agora em julho e Saturno em agosto. Eles se comunicam entre si. É uma linha. Então, vamos começar a fazer nossa parte agora, olhar para os nossos sentimentos, entender o que pode ser ressignificado, quais são as relações que a gente pode fazer as pazes, que a gente pode ficar de bem agora, para a hora que Júpiter entrar em retrógrado, a gente já esteja mais tranquilo e lá em agosto que a gente não sofra e não apanhe de Saturno. E aí, eu fiz um resuminho aqui, ó, dos melhores dias do mês. Então, quando a gente pensa em amor e em sentimentos, os melhores dias do mês é o dia 5, o dia 10 e o dia 17, porque a gente tem aqui, dia 5, uma harmonia, dia 10, né? Dia 10, a gente tem todo aquele movimento de mudança que eu comentei, e dia 17, que é o dia mais romântico do mês. E para trabalho, para dinheiro e para comunicação é o dia 5, dia 10, dia 19 e dia 22. Lembrando que dia 1º e dia 13 são 2 dias que pedem muita atenção, são 2 dias para a gente ficar realmente muito quieto, muito na nossa, segurar a boca e tentar não entrar em jogo de disputa de poder nem em picuinhas, porque pode ser que a coisa não fique muito legal. Dias de atenção, dias que a gente precisa realmente ter cuidado para amor e sentimentos é o dia 9 e o dia 13. E para trabalho, dinheiro e comunicação, dia 1, dia 9 e dia 13, por essas questões que eu acabei de comentar. Quando a gente fala, gente, de ciclos lunares e de ciclicidade, a Lua, ela faz o magnetismo dela é tão grande que a gente olha as marés, na Lua cheia e na Lua nova, as marés são muito altas. E na Lua crescente e na minguante, as marés são muito baixas. Quando a gente pensa nisso, se a Lua tem o poder de fazer isso com uma maré, que o mar é uma massa de água gigantesca, imagina o que ela faz com a água do nosso corpo. Então, é muito comum na lua nova e na lua cheia a gente ficar inchado, a gente reter líquido, a gente ficar com aquela sensação mesmo de retenção. E na lua crescente, na lua minguante, a coisa flui melhor. Então, se você puder, né, vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, e puder escolher uma data, escolha sempre a lua minguante, sempre. Se não der, pode ser na crescente, mas sempre na minguante, porque aí não dá inchaço, não dá edema, a cirurgia cicatriza mais rápido. Não faça nunca uma cirurgia numa lua cheia, por exemplo, que a gente está muito cheio de água, está retendo muita água, aí forma aquela, como é que chama aquela cicatriz que fica altinha, queloide,
Então, tenha sempre essa atenção. O que eu sugiro para vocês? Comecem. Aqui é só o meu slide de agradecimento. Uma dica, gente, que eu quero dar para vocês. Comecem a registrar como vocês se sentem em cada fase da lua. Como é que vocês podem fazer isso? De uma forma muito simples, muito simples. Você pode pegar um calendário e marcar no calendário o dia que a lua vira. Então tá, marca o dia 29, o dia 6, o dia 13, o dia 23 e o dia 28. E em cada dia você começa a se observar e pensa assim, no final do dia, como é que eu fiquei hoje? Eu tô bem, eu tô mal ou eu tô mais ou menos? E aí, como eu gosto de fazer? Eu gosto de associar isso com cores vermelho, amarelo e verde. Por quê? Porque são as cores do semáforo e a gente sabe disso desde sempre. Então, se você tá legal, você vem aqui e pinta esse dia de verde. Se você tá mal, você vem e pinta de vermelho. Se você tá meio mais ou menos, pinta de amarelo. Aí no dia seguinte, antes de dormir de novo, como é que eu tô hoje? Ai, tô legal, eu não tô bem ou eu tô mais ou menos? Pinta da cor correspondente. Quando terminar o mês, você vai perceber um padrão. Ah, na lua nova eu fiquei mais bem. Ah, na lua crescente eu fiquei bem. Ai, na lua cheia teve um monte de amarelo aqui no meio. Ah, fiquei mais ou menos. Ah, na lua minguante tem um monte de vermelho aqui no meio. Ai, fiquei muito para dentro, não fiquei legal, fiquei mais chateada, mais magoada. Para que isso, gente? Para que cada uma de vocês descubra como é que o seu corpo reage a cada fase lunar. Eu faço isso há 1 ano e meio. E eu faço isso na mandala. Deixa eu mostrar para vocês, tá até aqui. Eu faço isso usando uma mandala lunar. Ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Depois de 1 ano e meio de observação e de me vigiar mesmo, no fim do dia falar para mim como é que eu tô me sentindo e começar a colorir isso, o que eu descobri de mim? Lua nova e lua cheia tem muita energia. E eu reajo com dor de cabeça, eu reajo ficando irritada, eu reajo ficando ansiosa. Por quê? Porque tem muita energia, é como se a energia estivesse fazendo pressão em cima de mim. Já na lua crescente e na lua minguante, que a energia é mais estável, eu fico muito bem, eu fico assim, ó, são períodos inteiros que eu fico verdinha. Já olha aqui, ó, lua cheia. Olha aqui, lua nova, tá vendo como dá uma variação? Aqui já é lua crescente, ó. Fico estável de novo. E para que isso é interessante saber? Porque eu vou dar uma aula para vocês tipo hoje. Eu olho para o meu calendário e falo quando que eu vou marcar essa aula? Num período que eu sei que pode ser que eu esteja irritada, ou pode ser que eu esteja confusa, porque eu estou recebendo uma energia aqui de fora, ou numa semana que eu sei que eu vou estar bem. É uma lógica. Fazer esse tipo de planejamento faz com que a gente aproveite melhor o que está vindo, o que a gente está recebendo. Faz com que a gente aproveite melhor uma energia que está chegando e faz principalmente com que a gente não brigue com o dia. Vocês já repararam? Tem alguns dias que parece que nada dá certo. Vocês já perceberam? Tem dia que a gente, tudo que você vai fazer dá errado. Por quê? Muito provavelmente porque a vibração do dia está indicando uma situação e você está fazendo outras coisas que não tem a ver com aquilo. E aí dá um conflito. Então, se a gente consegue entender o que está acontecendo e adaptar os nossos dias, a nossa rotina ao que está acontecendo,
é muito menos sofrimento e a gente consegue aproveitar melhor, fazer as coisas em menos tempo, com menos exaustão, com menos estresse, com menos ansiedade, tocar a vida de uma forma mais tranquila, né? Eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma questão. Deixa eu ver o chat aqui, ó. Paty, isso mesmo, tem que levar mais a sério as fases da lua. A gente deixa passar, né? A gente deixa passar. A gente vive tão no automático que muitas vezes a gente não olha para a lua, sabe? Eu morava numa casa em que as janelas eram próximas ao muro, tinha um grade, tinha um tela, então você olhava, você não conseguia nem ver o céu, sabe? Quantas vezes a gente não sabe se tem lua lá fora ou não, de tão no automático que a gente vive, sabe? Para quê? Se a gente pode realmente aproveitar melhor todas essas energias. É agir com uma inteligência que é a inteligência do nosso corpo, sabe? É simplesmente pegar a inteligência do nosso corpo e colocar para circular. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Não? Não, 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 não. Então tá bom. Se ninguém quer falar, então tá. Então eu quero agradecer a presença de todo mundo. Hoje foi um dia muito importante para mim. Embora eu esteja com esta cara, com esta voz, porque eu tô com febre, porque eu tive reação da vacina. Mas agradeço todo mundo que tá aqui. Vou mandar essa gravação, daqui a pouquinho deve chegar para vocês. E vou mandar essa. Como é que chama? Ai, gente, agora vocês estão falando. Ai, que bom que vocês gostaram. Vou mandar esse PDF, vou mandar a gravação. Espero que tenha ajudado, que vocês consigam realmente pensar no mês de vocês, não só pensando no calendário, é sábado, é domingo, que dia é, mas pensando com base em energia mesmo, pensando como é que a gente pode aproveitar melhor tudo isso para sofrer menos. É um exercício. Você começa a se observar, você começa a mapear. Não é no primeiro nem no segundo mês que você vai ter isso claro para você, que você vai conseguir entender tudo isso. Mas é ao longo do tempo. Você precisa de persistência. Eu acho que é a principal palavra, gente. Persistência. A mandala, por exemplo, eu faço há 1 ano e meio. E até hoje tem dia que eu olho para ela e fico confusa, sabe? É aquela coisa assim do trabalho diário, um pouquinho por dia. Mas tem que ser feito e tem que ter persistência, porque senão a gente realmente fica, como eu costumo dizer, a gente fica um barquinho sendo jogado para lá e para cá, sendo jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Sobre a mandala, você faz o seguinte, deixa eu te ensinar. Você vai fazer o seguinte, coloca na internet mandala lunar no Google. Você vai ver que tem vários sites que tem a mandala para você imprimir. É esse desenho aqui. Aí você vai colocar a data, os dias, tá vendo? E vai marcar as mudanças das fases da Lua. Aqui eu mapeio 3 questões nessa mandala aqui. Eu tô mapeando aqui no meio, ó, qualidade do meu sono, se eu dormi bem ou se eu não dormi bem. Aqui, como é que tá meu ânimo, minha disposição. E aqui, de forma geral, como é que eu passei o dia. Então, vocês podem ver, ó, que tem
Ó, aqui eu dormi bem, eu estava bem disposta, só que no geral o meu dia não foi muito bem, foi um dia amarelinho, ó, foi um dia meio chato. Aqui, por exemplo, ó, eu não dormi bem, mas em compensação, eu fiquei bem disposta e eu produzi bem. Aqui, ó, eu não dormi bem, não fiquei bem de ânimo nem de disposição e ficou rosinha aqui em cima, ou seja, foi um dia muito ruim, aconteceu alguma coisa que deu tudo errado e que foi um dia ruim. Tá vendo? Você vai mapeando aspectos que você quer. E aí, no meu caso, eu faço a mandala aqui no meu bullet, porque aí eu escrevo. Então, se eu pegar essa data aqui, que ficou rosa, ó, dia 1º de maio, e olhar aqui no caderno, vai estar escrito por que eu pintei de rosa, por que não ficou legal. É uma forma de você trabalhar o seu autoconhecimento sem que você dependa de um guru, sem que você dependa de um super método, sem que você dependa de uma aula, porque é você com você mesmo. É uma forma de fazer um diário. Ah, tá tudo bem. Ah, não tá tudo bem. E você vai registrando o por que eu pintei de vermelho hoje? Ah, porque aconteceu tal coisa. Por que eu pintei de amarelo? Ah, porque o dia foi mais ou menos, porque no trabalho aconteceu tal coisa. Por que tá tudo verdinho? Ah, porque foi um dia super legal, consegui tudo que eu me propus a fazer hoje, eu fiz, foi tudo legal. É uma forma, primeiro, de você registrar o que está acontecendo na sua vida. Não sei se vocês assistiram Harry Potter. Tem uma cena em algum Harry Potter que eu não vou saber qual é, em que o Dumbledore, lá, aquele bruxão, diretor da escola, ele tem um. Como se fosse uma. Como é que chama? Uma pia batismal, assim. E ele pega a varinha mágica dele, põe aqui assim na cabeça, e aí quando ele puxa, ele desencosta a varinha da cabeça, sai como se fosse um raio da cabeça dele assim. Esse raio fica aqui na ponta da varinha, ele vai na água dessa pia e coloca ali dentro dessa água. E ele diz que o nome disso é penseira, porque ele tira o pensamento da cabeça dele e põe lá naquela água e deixa lá. E aí, quando ele vai voltar a pensar sobre aquilo, ele vai lá, pega aquela lembrança naquela água e põe de volta na cabeça. Para mim, isso aqui é a minha penseira. Por quê? Porque eu tiro realmente o que está na cabeça, escrevo aqui. Isso libera espaço no cérebro, porque quando a gente fica guardando tudo dentro da cabeça, eu tenho que ligar para fulano, escrever para não sei quem, falar com não sei quem. O cérebro, ele fica preocupado com tudo isso. E isso ocupa espaço mesmo. E aí o que acontece? A gente fica ansiosa, a gente começa a esquecer coisa, começa a ficar muito agitado, porque o cérebro fica ali preocupado com essas questões. Quando você anota, você passa para o papel, o seu cérebro relaxa, ele faz assim, ó, ai, posso sossegar. Não vai esquecer porque está anotado, ela não vai esquecer, eu posso relaxar. Com isso, melhora a memória, sobra espaço para você pensar em outras coisas. Para mim, isso aqui é a minha penseira. E como é que eu faço isso? Com a mandala, registro como é que eu fiquei naquele dia e anoto o porquê. Sabe aquela coisa de prova? Justifique sua resposta. É bem isso mesmo. Pintei de verde, vou lá e escrevo pintei de verde por tal motivo. E o segundo benefício disso é identificar nas fases lunares como é que eu me sinto em cada uma das fases. Hoje, depois de mais de um ano e meio, quase 2 anos de mandalas, eu sei que a lua cheia é muita energia. Eu tenho dor de cabeça na lua cheia. Então, eu vou marcar uma reunião super importante nessa semana? Não vou, principalmente nos primeiros dias? Não vou.
Eu vou marcar uma live, vou marcar uma aula? Não vou. Por quê? Porque eu sei que a energia vai ser demais para mim. E eu sei que eu vou estar irritada porque eu vou estar com dor. Então não vou, sabe? Mas eu só sei isso porque há quase 2 anos eu faço esse mapeamento. Com certeza tem alguém aqui que vai ser o contrário, que na lua cheia vai ficar super ok, super magnética, super para fora e que sei lá, de repente na lua minguante vai ficar tão para dentro que vai ficar deprimida. Pode ser, mas você só vai saber isso mapeando. Senão fica um achômetro. Você fica, eu acho que eu fico assim. E a gente tem que sair do achômetro. A gente tem que tomar posse da nossa vida. A gente tem que realmente falar: eu sei como é que eu reajo em cada momento desse universo. E só fazendo um exercício de autoobservação por muito tempo é que a gente consegue. Primeiro passo, gente, é compromisso com você mesmo. É falar: eu não vou dormir enquanto eu não pintar o meu negocinho ali, sabe? Persistência, é ser teimoso nisso, mas vale muito a pena. Onde eu vou, esse caderno vai comigo, eu não desgrudo dele, porque assim, minha vida tá aqui, sabe? Então vale muito, muito, muito a pena. E Fernanda, Oi. eu achei muito massa, assim, a maneira como você simplificou o uso da mandala, porque eu usei ano passado, né? Mas a gente desenvolve ali o nosso método, né? De preencher a mandala como é mais adequado para a gente, né? E tal. Sim. Mas eu senti que a forma como eu estava fazendo ficou muito complexo. E depois, quando eu ia olhar para eu tentar ver, entender esses padrões, eu não conseguia acessar, sabe? E aí eu Exato. achei muito, me trouxe esse resgate de tentar usar a mandala de novo, mas talvez de uma forma mais simplificada, sabe? Então, essas cores aí, né? O verde, o vermelho, o amarelo, para eu poder ir entendendo esses padrões. Por que que, né, em determinado momento eu fico mais para dentro, né? Em que momento que eu fico mais para dentro? Quando que eu vou poder marcar alguma coisa ou não marcar? Eu trabalho, né, autônomo também, eu estou na roça, na Sim. verdade, trabalhando com agricultura orgânica, né? E aí a gente tem vários momentos de se misturar com outras pessoas e tem dia que tem que fazer alguma coisa que você sente que você não tá afim, sabe? Exatamente. Que Você não é o não tá dia, bem né? para falar, não é o dia. Então é muito legal ir percebendo também, né, essas mudanças e quando que a gente pode se expor, que a gente consegue, né, se expor também. Às vezes a gente não consegue. E Exatamente. aí aproveitando a oportunidade, né, porque não é sempre que a gente tem um privilégio como esse, de estar aqui com uma pessoa com uma bagagem tão linda, né, muito bom, assim, tem me ajudado muito. E falando de energia, assim, dia 2 agora eu vou fazer aniversário. Que E eu legal, tenho. parabéns. É, obrigada. E eu tenho sentido até umas coisinhas travando, assim. Eu queria entender um pouco disso, sabe? O que acontece nesse processo que a gente está encerrando um ciclo, né? Entrando em outro. Claro que isso vai ter significado diferente, né? Dependendo de que momento da Sim, vida que você sim. tá. É o tal do inferno Mas tem. astral, né? Isso, Vou te exatamente. Mas explicar. não entendo muito, mas tenho sentido essa energia. Vou te explicar. Mas deixa eu te mostrar um negócio, ó. Essa aqui é a mandala que eu resolvi fazer esse mês. Talvez você tenha feito assim, com muitas cores. Eu fiz Sim, bem dessa colorida. forma e eu confesso para vocês que, embora ela seja muito bonita, muito colorida, depois de 2 anos eu resolvi fazer assim e eu ainda não me adaptei. Eu ainda estou com dificuldade de olhar para ela. Por quê? Porque ela tem muita informação. E tendo muita informação, eu não consigo ver um padrão. Por isso que aquele negócio do vermelho, amarelo e verde funciona. Porque ele é muito simples. Ele não dá tantas opções assim para o negócio ficar muito diverso.
E aí a gente consegue realmente, olha a diferença daquela ali para essa aqui, ó, deixa eu pegar outra aqui. Ó, a diferença daquela para essa, olha como a gente consegue ver padrões aqui de uma forma muito mais direta. Então, a minha sugestão para quem está começando é usar apenas 3 cores, que você consiga relacionar com bom, mal e mais ou menos. Então, para mim, vermelho, amarelo e verde cumprem essa missão. Falando sobre inferno astral, o que acontece? Lembra que eu mostrei as fases da Lua? A gente tem Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. O que acontece na minguante? A gente mingua e revisa todo o período para poder começar de novo. Ciclo. O que é um ano? É um ciclo em que o Sol dá a volta inteira na mandala. O que acontece no último mês antes do seu aniversário? É como se fosse a fase minguante da Lua, só que num mês inteiro. Então, é um período em que a revisão do que você fez, inconscientemente você começa a repensar no seu ano inteiro, você começa a pôr na balança o que deu certo, o que deu errado. Por isso que as coisas começam a travar, porque você inconscientemente está pesando todas as ações que você realizou. Pode perceber que você vai fazer aniversário, no dia seguinte começa a dar tudo certo. Não é? É sempre assim, gente. E é o que as pessoas chamam de inferno astral. Mas é esse período de revisão antes do aniversário. É normal, é meio que... Sabe a prova de fim de ano? É isso. Faz parte. Faz parte ali. Mas passa, viu? Obrigada. Passa rápido. Não é legal. E vem mesmo, né? Muitas questões, né? Eu acho que no meu caso agora que eu tô, né, entrando nos 30, vem muito uma coisa passa um filme mesmo, né? Você Passa um sente filme. os 20 ficou para trás e agora é só para frente e vem batendo muitas questões à porta, né? Coisas que você conseguiu realizar, o que você não conseguiu, às vezes dá um desespero, né? De sentir que é tarde para algumas coisas, mas isso também, enfim, eu sinto que é uma fantasia que, né? A gente é ensinado que tem idade para fazer determinadas coisas, mas Exatamente. tem muita coisa que a gente pode fazer com qualquer idade, né? E percebe Mas que tem anos que o ano corre mais tranquilo para você, esse período de inferno astral não é tão pesado. Tem anos que são mais turbulentos que esse período parece que pega mais. Você já reparou? Presta atenção. eu até eu tenho uma memória, inclusive, desse período, quando eu fiz 28, foi, assim, terrível. Foi um mês, assim, muito pesado mesmo de eu falar, o que está acontecendo comigo? Emocionalmente, assim, eu estava muito instável, né? E Sim, esse ano eu senti um pouco mais tranquilo, bem mais tranquilo, assim. pois é. Porque ele é um reflexo do ano que passou. Ele é o ano sendo colocado na balança. Muito legal. Muito bom. Que massa. Muito agradecida de poder ter participado desse aulão. Já estou preparada para julho e feliz, viu? Você faz um trabalho muito incrível. Assim, a gente precisa se aproximar, né? Muitas pessoas não, não acreditam, enfim, não. Mas tá aqui, né? Tá tudo aqui. Aqui não é Olha aqui, nenhuma eu tenho questão. Eu falo que não é uma questão de é, acreditar, é uma questão de sentir, né? é, exato. Porque tá aqui. Agora, o exemplo que eu sempre dou é das marés. Se a Lua faz o que faz com a maré, que o mar é uma maçona de água do tamanho que é, imagina o que não faz com a gente, coitadinho de nós. Não é? É, Se a é gente for verdade. pensar no A gente tamanho, né, do mar e no nosso tamanho e o tanto de água que a gente tem dentro do nosso corpo, imagina o quanto que nós não somos mexidos
sem que a gente se dê conta. Por isso que às vezes a gente, quando viu, já falou, quando viu, já brigou, não sabe nem por que brigou. Porque a gente está passando por influências e não sabe. Agora, se a gente conhece essas influências, é aquela história. Você sabe que pode ser que amanhã, o dia 5, né, que eu mostrei, deixa eu ver aqui de volta, peraí. Não, é o dia 13. Se a gente sabe que no dia 13 vai ter pólvora no ar, pode ser que dê uma confusão. Se a gente sabe disso, o que a gente faz? Automaticamente você se protege, você não sai de casa, você se policia para não falar uma coisa atravessada para alguém, não é verdade? É agir com Já muito fica mais preparado, né? agir com muito mais inteligência do que simplesmente ir vivendo a vida e tocando e reagindo à energia. Aí você está no mercado, o caixa do mercado te trata mal, você responde mal para ele, aí o outro discute, aí discute de novo, aí vira uma bola de neve. Se você sabe que naquele dia as pessoas estão propensas a brigar e o caixa do mercado te trata mal, o que você vai fazer? Obrigada, minha senhora, tô indo embora, tchau. E você não devolve na mesma moeda. Você quebra esse ciclo e não pega essa briga para você porque ela não é sua. Ou seja, E, inclusive, aconteceu uma coisa bem bacana nas últimas semanas, que teve a ver com um dos textos que você manda pelo WhatsApp. Eu li, eu já estava preparada ali para o dia, e aconteceu exatamente isso, né? Eu passei por uma situação de receber um áudio atravessado, que aquele áudio, né, uma situação aqui de associação, enfim, e aí subiu, assim, aquela coisa de esquentar a cabeça, me deu vontade de responder na mesma altura, e aí eu respirei fundo e eu mandei um áudio tão passivo, mas tão passivo que eu desarmei a pessoa completamente, e a exatamente. coisa se desfez ali, né, então foi muito bom, assim, Que para poderia ter virado não alimentar. um auê, né? Exato, não alimentar essa picuinha, né? Porque era uma coisa muito pequena, mas que poderia ter virado uma coisa grande. Mas eu Exatamente. consegui, né? Eu estava preparada para esse movimento. Ai, que bom, fico super feliz em saber esse tipo de coisa, gente. Cada pessoa que me fala isso, eu falo, ai, que bom que eu escrevi isso naquele dia. Porque é isso. Quanta confusão pode ser poupada, né? Acho que esse é o principal propósito. Então, meninas, mais alguma coisa? Eu vou encerrar, vou mandar essa gravação e o PDF para vocês e para todo mundo. Foi um grande prazer ter vocês aqui, uma grande alegria. Obrigada. Obrigada pela presença, pela confiança e vamos encarar julho agora sabendo o que acontece, o que vem por aí. Tá legal? Um beijo, beijo para todo mundo. Boa noite. Tchauzinho.